Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um vídeo de material didático, tá? Material didático número 10. O tema hoje é preço médio, martingale, a arte de efetuar aumentos de posição, tá? Então é um tema que vem me pedindo aí recorrente para explicar um pouquinho o que eu entendo sobre aumento de posição, o que eu analiso, como que eu faço minha parametrização, né, minha estratégia de aumento de posição dentro da nossa estratégia. Então eu vou conversar um pouquinho, passar a minha experiência, né, o que eu estudei nesses anos aí operando no mercado, a nossa estratégia, e mais ou menos como é que eu penso, como é que eu configuro meus robôs, né, utilizando essa técnica, tá bom? Então vamos lá, pessoal, seguinte, por que aumento de posição é uma técnica tão controversa, né? Então se você procurar aí em sites, em temas, né, vai ter muita gente falando que não faça preço médio, não faça martingale, aumento de posição, você vai quebrar, tem a expressão, você vai quebrar a sua banca, né? Então por que o pessoal fala tanto mal de aumento de posição, da técnica do preço médio? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí e por que a gente utiliza essa técnica junto com outros parâmetros, né, do nosso robô como uma das técnicas de operação, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, essa técnica de aumento de posição, então eu já conversei com vocês em outros vídeos, inclusive, pessoal, nesses vídeos de material didático, eu vou sempre entender que você viu todos, né? Então desde o primeiro tal. Por quê? Porque tem muitas coisas que eu não consigo em todas as aulas repetir, né? Em todos os materiais didáticos. Então a gente tem uma playlist no nosso canal no YouTube com todas as últimas aulas de material didático, tá? Então tem bastante informação, são aulas rápidas, curtas, que você consegue entender um pouquinho mais sobre a nossa estratégia, e cada eu falo um pouquinho sobre um parâmetro, uma configuração, né? Então eu vou só me entender que vocês assistiram as outras para que possam entender um pouquinho mais a fundo aí a aula de hoje, tá? Então é uma aula assim muito importante. Eu creio que essa técnica de aumento de posição não é o único parâmetro que a gente utiliza, claro, vários parâmetros, ela é mais um parâmetro da nossa estratégia, mas é um parâmetro muito importante, tá? Muito importante, pode ser decisivo para o sucesso ou fracasso de uma configuração, tá? Bom, então, pessoal, muita gente realiza o famoso preço médio, né, o aumento de posição, indiscriminadamente, e por isso ele é tão mal falado por aí. Ou seja, quando a operação dá errado, a pessoa entrou uma operação no dólar, no índice, e o mercado vai contra a sua posição, ele vai efetuando aumentos de posição, ou seja, entra com um contrato, aí o preço vai contra a tua operação, ele coloca mais um contrato, fica com 2. Aí o preço continua indo contra, ele vai colocar mais 2, fica com 4. Aí coloca mais 10, fica com 14. Aí coloca mais 30, fica com 44 e vai fazendo, esperando o preço retornar até o preço médio dele, que ele vai melhorando o preço médio, trazendo o preço médio para mais próximo do preço corrente, do que se ele ficasse parado com um contrato na entrada, né? Esperando uma hora que o preço volte. Por que preço médio dessa forma indiscriminado é errado, pessoal? Porque o mercado é soberano, o mercado faz o que quiser, o mercado pode ir 3, 4 mil pontos de índice sem olhar para trás, o dólar pode ir 100, 200 pontos sem olhar para trás. Tá? E por que nós efetuamos essa técnica e funciona? E por que outras pessoas utilizam essa técnica e não funciona? Tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como que dentro da nossa estratégia a gente utiliza a técnica de aumento de posição de forma coerente, tá? De forma eficiente e que nos ajuda como um parâmetro a mais da nossa estratégia a aumentar a taxa de acerto da nossa operação. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um pouco do gráfico, do robô, da nossa planilha, para mostrar mais alguns detalhes. Mas antes vamos um pouquinho de teoria, tá? Bom, a técnica de aumento de posição
ela precisa estar muito bem alinhada, pessoal, a um gerenciamento de risco barra exposição. O que é isso? Você precisa ter em mente, quando você vai utilizar a técnica de aumento de posição, qual que é o seu capital financeiro disponível para aquela operação. Qual que é o seu capital financeiro disponível para uma possível perda nessa operação. Esses limites e consequentemente, o número de contratos que você vai expor no teu aumento de posição. Esses limites da operação, tanto financeiro, quanto o número de contratos, quanto o número de pontos que você vai realizar esse aumento de posição, são imprescindíveis, pessoal. É isso que não deixa o teu aumento de posição indiscriminado. Tá? Então você precisa entrar na operação sabendo que vai realizar aumentos de posição. Uma coisa importante é se falar. Na nossa estratégia, você só pode operar lá fazendo aumento de posição? Não. Você pode operar a nossa estratégia sem efetuar aumentos de posição. Eu tenho robôs que não utilizam aumento de posição. Aí funciona. Agora, eu gosto muito mais dos meus robôs que aumentam posição. Tem uma eficiência muito maior. Me dão um retorno maior. Tá? Agora, isso não é um requisito. A estratégia canal de treinamento precisa utilizar aumento de posição? Não. Há técnicas e formas de operar ela sem aumento de posição. Tá? Porém, nós conseguimos uma eficiência muito maior utilizando aumento de posição. Agora, tem pessoas que têm capital muito pequeno, não querem aumentar a posição, ou querem passar diminuir o seu risco ali, risco-retorno. Dá para operar acima de posição sem problema algum. Tá? Agora, o aumento de posição é uma ferramenta que nos ajuda a aumentar a eficiência. Porém, você precisa ter o controle absoluto, pessoal, do financeiro. Tá? Isso aqui é fundamental. Quem não gerenciar o risco, exposição e tiver um controle absoluto do financeiro, seja na nossa estratégia ou em qualquer uma que utiliza aumento de posição, vai quebrar. E quando a gente diz quebrar, né, é zerar. Então, você está operando lá com R$1.000 na conta corretora, você faz aumentos de posições indiscriminados e a corretora vai zerar a tua posição porque você vai ficar negativo além do que o teu capital na corretora permite. E isso que é o famoso quebrar a banca. Na realidade, pessoal, quebrar a banca para mim isso não faz parte do meu vocabulário. Por quê? Porque nós trabalhamos com um rigoroso controle de risco, né? Um rigoroso análise de gerenciamento, de exposição, de financeiro. Então isso não faz qualquer sentido para a gente. Então muita gente fala, quando eu posto vídeos, né, resultado de cliente, fala, daqui a pouco vai quebrar a banca. Pessoal, não existe isso de quebrar a banca. Pode acontecer perdas, loss. Isso acontece em qualquer estratégia. Mas quebrar a banca, de forma alguma. Tá? De forma alguma. Nosso material didático é muito enfático nisso. Muito, pessoal. A gente trabalha com um gerenciamento de risco muito rigoroso. Tá? Porque a gente sabe o que é errado. E a gente mostra para vocês, olha, não faça isso, que vai dar errado. Tá? A experiência mostra isso aí. Bom, e por que, pessoal? Por que a gente... o aumento de posição funciona tão bem na nossa estratégia? Porque nós nos baseamos única e exclusivamente em dados estatísticos para posicionar os aumentos de posição, os pontos que nós vamos aumentar a posição. Então, nós vamos aumentar a posição 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Vai depender da estratégia, da média, do teu capital, do teu gerente de risco. Tá? Agora, nós utilizamos única e exclusivamente dados estatísticos para saber em quais pontos nós vamos efetuar os aumentos de posição. Tá? Em qual ponto eu vou encerrar a operação com perda. Ou seja, o nosso aumento de posição não é indiscriminado. Nós não vamos dobrar a posição sem saber aonde parar. Sem saber por que eu vou parar aqui. Em qual é o melhor ponto de aumentar a posição e o muito importante, qual a relação de aumento de posição em cada ponto, em número de contratos. Isso é muito importante também, pessoal.
além de você saber quais os melhores pontos para se aumentar a posição, que isso varia de acordo com cada média, médias rápidas, medianas e longas, mas também a proporção de número de contratos que você vai aumentar a tua posição. Então, você está com um contrato, vai colocar mais um? Ou você está com um, vai colocar mais 3? Dependendo da proporção do aumento de posição, o teu preço médio na operação varia. Tá? Então, também temos um estudo sobre isso. Quais são os melhores pontos? Tá? E também, pessoal, é muito importante falar sobre adaptabilidade a diferentes momentos de mercado. Bom, por mais que nós tenhamos aumentos de posições coerentes, visando análise estatística, controle financeiro, uma configuração não a gente não pode assim, uma configuração de aumento de posição boa, ela não é para todos os mercados. Então nós vamos ter que ter a experiência e o feeling de mercado de saber que no mercado de baixa movimentação, baixa volatilidade, baixos range stop, né, que a gente fala, nós vamos utilizar um tipo de configuração. Se o mercado mostrar para a gente que está muito forte, muito volátil, com ranges maiores, vamos ter que utilizar outro tipo de aumento de posição e configuração. Não é apenas o DX na operação que vai mudar. Para um mercado de baixa volatilidade e um mercado de alta volatilidade, não é apenas a nossa entrada na operação que tem que mudar, a variação DX, o ponto de entrada na operação que a gente já comentou várias aulas atrás. Não. Os espaçamentos entre aumentos de posição também vão ter que variar. Assim como o ponto de stop, que a gente fala aqui, eu vou sair da operação, também tem que variar. Então, essa adaptabilidade a diferentes momentos de mercado é importantíssima. Tá? Porque às vezes você faz uma configuração excelente, com pontos de aumento de posição coerentes, tal, para um momento de baixa volatilidade vai funcionar ali um mês. Perfeito, impecável. Quando o mercado mostra para a gente que está mudando a movimentação, está ficando mais rápida, mais forte, nós temos que rapidamente identificar isso, e nossas ferramentas estatísticas nos mostram, para que a gente possa adaptar as configurações para um momento de mercado mais forte. Então, o que era muito bom em um momento de mercado, pode não ser no outro. Então, nós temos que estar atentos a momentos de mercado para reajustar nos aumentos de posição. Tá? Então, não é algo fixo. Não, achei um aumento de posição aqui, perfeito, vou operar um ano ele. Não é assim. Mas você não vai precisar mudar todo dia, não. Mas você vai mudar de acordo com o que o mercado mostrar para a gente. 20 dias, um mês, 2 meses, sei lá. O mercado mostra para a gente quando está mudando. Tá? E uma coisa importante é se falar que isso aqui é apenas um parâmetro. Nossa estratégia não se baseia único e exclusivamente em aumento de posição. Ele é apenas mais um parâmetro de configuração onde nós vamos analisar a estatística para configurar o robô. Dentre tantos que a gente já mostrou aqui. Né? Então, não é apenas um fator que vai levar o robô a ter sucesso. É um conjunto de fatores, é um conjunto de análises. E é por isso que a gente ensina você todas essas análises. Nosso material didático não tem 20 horas à toa. Nós ensinamos detalhe por detalhe de cada parâmetro, de cada função, de cada técnica de operação. Para você entender como funciona, configurar o robô, aprender a se adaptar a diferentes mercados, analisar o que precisa ser analisado, ter coerência, gerenciamento de risco, controle financeiro. Né? Então, tudo isso aí leva a você ter sucesso na tua configuração. Não é apenas um fator, não é apenas um parâmetro. É um conjunto de informações, um conjunto de formas, né? Um conjunto de técnicas que vai te ensinar, te ajudar a operar nesse mercado de forma coerente. Tá bom? Bom, então vamos lá para a prática, pessoal. Vamos lá para o mercado, que é o que eu gosto mesmo. Né? Então vamos direto para o gráfico aqui. Um gráfico de mini índice, 1 minuto. Média aqui é de 15 períodos. Tá? Então vamos dar uma olhadinha no que eu estou falando sobre aumento de posição. Você que é um pouco novo de mercado aí,
a gente vai mostrar aí o que a gente entende aí dessa técnica. Tá? Bom, seguinte, pessoal, então falando basicamente, esse aqui é um gráfico de um minuto. Então aqui, ó, abriu 9 horas o mercado, então o preço começa a se movimentar. Aí o preço sobe, o preço desce, o preço corrige, aí o preço desce de novo, o preço corrige, e é essa oscilação do preço que a gente pega, que nos faz dar retorno. É essa oscilação do preço, porque o preço não cai sem parar, nem o preço sobe sem parar. O preço se movimenta. O que Elliott diz, pessoal? O preço se movimenta em ondas. Uma onda de baixa e uma correção. Outra onda de baixa e uma correção. Até o momento que ele fala que ele quer parar de cair. Aí ele vai mudar a movimentação para uma onda de alta. Aí ele vem e começa a subir. Uma onda de alta, uma onda de baixa. Alta, baixa, corrige. Aí ele vai fazer uma outra onda de alta, baixa. E vai se movimentando o dia inteiro assim, pessoal. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí agora, ó, subiu aí outra onda de baixa, de alta, de baixa. E vai se movimentando durante todo o dia. Então, o que a nossa estratégia pega, pessoal? A oscilação do mercado. A oscilação das ondas do mercado para fazer dinheiro. Tá? Então, nossas ferramentas estatísticas, elas coletam informação de cada parâmetro que a gente utiliza. Seja a força para nós entrarmos na operação no momento certo, seja o percurso que ele corre de distância da média, saiu da média até tocar na média. Então, a gente vai coletando informações do mercado, estatísticas, para saber quais são os melhores pontos de entrada, de ponto de stop. E, sabendo disso, nós vamos saber quais são o percurso que nós temos que percorrer entre a entrada na operação e o nosso ponto de stop. Ou seja, pessoal, vamos supor que aqui é uma das máximas, tá? Então saiu da média 15 aqui e percorreu 670 pontos de mini índice. Vamos supor que isso aqui seria uma máxima da média 15, tá? Só para a gente tomar como base. Ok, a gente sabe que nós vamos entrar na operação quando o preço abrir uma distorção significativa da média 15. O que vem a ser uma distorção significativa da média 15? Do preço em relação à média. Uma distância do preço, quando ele abrir uma distância significativa da média 15. Né? Então, vamos, por exemplo, a gente vai ter que analisar isso, o histograma DX. Para não perder muito tempo aqui hoje, senão o vídeo vai ficar muito longo, vamos comentar o que é uma distorção significativa da média 15. Então, vamos olhar por aqui, ó. Esse tiro aqui que o preço deu, ele chegou a abrir 220 pontos da média 15. Nesse tiro aqui, ó, nessa vela, ele chegou a abrir a 220 pontos da média 15. Nesse tiro aqui muito forte, mercado direcional, ele chegou a abrir aqui, ó, 300 pontos da média 15. O que seria uma distorção significativa para a gente entrar na operação? Em torno ali, nesse dia aqui que está forte, uns 220, 230 pontos de DX. Então, quando o preço abrir 220, 230 pontos da média 15, eu vou entrar na operação. No caso, eu vou entrar na operação no sentido contrário. Se o preço está subindo, eu vou vender aqui, ó. Eu vou vender aqui nesse ponto, esperando o retorno do preço para a média, ou um pequeno respiro, ó. Então, eu vendi aqui, o preço caiu, eu ganhei dinheiro. Eu vendi aqui de novo, o preço caiu, eu ganhei dinheiro. Agora, aqui também chegou a abrir 220 pontos da média, 200 e pouquinhos pontos aqui, ó. E o preço não caiu. O preço continuou subindo, até caiu aqui, mas vamos considerar que não caiu, tá? Porque nós somos scalper, nós vamos buscar aí 20, 30 pontos de índice em muitas operações durante o dia. Então vamos por aqui, entrei e ganhei rápido, entrei e ganhei rápido, entrei, o preço continuou subindo. Tá ok? Então o preço continuou subindo nesse movimento. O que vai acontecer? Eu estou vendido aqui um contrato de mini índice e o preço continuou subindo contra a minha operação. Então eu vou efetuar um aumento de posição. Agora, eu tenho dados estatísticos de range stop, de índice de volatilidade, de histograma DX, de força DX, tudo para eu analisar na média 15 quais são as máximas que o preço corre da média até voltar para a média.
Então eu sei que, por exemplo, pessoal, não é um dado estatístico, só vou comentar aqui, que o preço tende a correr uns 600, 800 pontos, por exemplo, da média 15. Vamos tomar, por exemplo, isso aí. Então eu sei que se eu entrei na minha operação aqui, eu vou colocar um stop loss de perda em 600 pontos. Tá? Então vamos supor que é 600 pontos. Então nesse ponto aqui, mais ou menos, eu vou falar, não, aqui eu vou sair da operação porque o preço correu fora da estatística. É um movimento atípico que corresponde a 1% do tempo. E nesse momento eu não quero mais estar dentro da operação. Eu aceito a perda e vou para o próximo trade. Tá, ok? Então você entrou na operação aqui, 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 e aqui você não conseguiu fazer o seu gain rápido. Então você sabe que você entrou aqui e o teu stop é aqui, você tem esse percurso para lidar com a operação. Durante esse percurso que você tem, você vai efetuar aumentos de posição seletivos. Então, se você sabe que o teu percurso na operação são 600 pontos, você vai efetuar quantos aumentos? Pode ser 1, pode ser 2, podem ser 3, pode ser quantos você quiser. Tá? Agora, você tem que saber que se você começou com um contrato aqui, quantos contratos você vai colocar no primeiro aumento? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser quantos contratos você quiser. Agora, você vai ter que gerenciar a tua exposição. Se você der um contrato, vamos botar o primeiro aumento de posição, vai ser aqui, nesse ponto. O segundo aumento de posição vai ser nesse ponto. Eu vou fazer só 2 aumentos, por exemplo. Tá? Então eu vou aumentar a posição aqui, aqui e aqui eu vou estopar. Então se eu estou com um contrato aqui, eu vou dar mais 1, fico com 2. Se subir mais, eu dou mais 2, fico com 4. E aqui eu estopo minha operação com 4 contratos de mini índice. Tá ok? Se você está com um contrato aqui e você deu mais 1 aqui, o teu preço médio vem para o meio. Onde é o meio? Aqui. Vocês estão me entendendo, pessoal? Estão captando o que eu estou falando? Então, eu entrei na operação nesse ponto. Nesse ponto que o preço foi contra a minha operação, aqui, ó, eu aumentei posição e coloquei mais um contrato de mini índice. Estou com 2 contratos agora. O meu preço médio da operação agora veio para cá, para o meio. Entre o meu ponto de aumento e a minha entrada. E aqui, ó, olha o que o preço fez. Ele me deu 50 pontos do meu preço médio. O meu gain é de 20 e 30 pontos de índice. Ou seja, aqui eu saí da operação ganhando 30 pontos com 2 contratos. E eu zerei minha operação. Então eu vou sair aqui, ó, zerei a operação, meu preço médio estava aqui, encerrei a operação. Ok? E se o preço subisse mais? Se não tivesse feito esse recuo aqui, ou esse aqui, né? Ele tivesse vindo direto aqui, ó, ele teria aumentado a posição aqui. Se o meu preço médio estava aqui, e eu dei mais 2 contratos aqui, o meu preço ia vir para a metade. Onde é a metade? Mais ou menos aqui. E eu iria sair com ganho aqui. Depois de alguns minutos, o preço ia se movimentar. Tá? Então é essa análise que a gente faz, análise estatística de o preço subiu, você vai aumentar a posição em pontos coerentes. Agora, o que são pontos coerentes? Vamos lá. Pessoal, você precisa entender o seguinte. Se o teu eu estou falando da média 15, pessoal, só um exemplo, o range da média 15 não é 600, tá? Eu só vou comentar para a gente se embasar aqui nos exemplos. Então, se o meu ponto de stop é 600, eu tenho 600 pontos da entrada, 0, até os 600 para efetuar aumentos de posições dentro da operação. Então, eu não posso efetuar muitos aumentos de posição tão rápidos. Por quê? Porque eu vou ficar, a gente diz, a gente vai ficar pesado no trade. O que é pesado? São muitos contratos cedo demais. Todo contrato que você aumentar a posição logo cedo, você vai ter que levar eles até o final do teu trade. E quanto mais cedo você fizer aumento de posição, mais caro o teu stop financeiro será. Eu vou mostrar isso na planilha e vai ficar mais fácil, tá? Só um pouquinho. Mas então, você vai precisar analisar o quê? Qual que é o seu financeiro? O que você pode arriscar nessa operação? Ah, são R$1.000, são R$500, são R$200.
vai depender do teu aporte financeiro. Então, de acordo com o teu aporte financeiro, você vai poder falar assim, eu vou poder posicionar no máximo 10 contratos de mini índice em aumento de posição. Então eu começo com 1, aí coloco mais 1, mais 2, mais 4. Aí você vai dispor os teus contratos do aumento de posição. Mas você precisa saber qual que é o teu stop financeiro que você aceita, que você pode, pelo teu gerenciamento de capital, de risco. Tá? Uma coisa importante a se observar. Os primeiros aumentos de posições são importantes, claro. Porque na maior parte do tempo, o preço vai pegar apenas os teus primeiros aumentos de posição. A estatística do mercado mostra que as nossas operações são encerradas, maior parte na entrada. Então, quando a gente entra na operação e dá gain, isso aqui equivale, pessoal, a mais de 80% das operações. Tá? Entrando com DX significativo, é mais de 80%, bem mais. E quando não sai na tua entrada, você vai realizar aumento de posição. Qual que é a taxa estatística que a gente tem de primeiro aumento até 100 pontos? É muito grande. Até 200 pontos, 300, 500, 600 pontos, que é o nosso stop, 0, alguma coisa bateu o stop. Tá? Então a gente sabe que os primeiros pontos são importantes, os primeiros aumentos de posição, por quê? Que são onde mais é acionado. Porém, você não pode carregar demais o número de contratos aqui, porque senão você perde a relevância dos demais. Isso é um conceito muito importante. A relevância entre os aumentos de posição. Se você está com um contrato aqui e no primeiro aumento você coloca mais 5, cara, você não vai puxar o teu aumento de posição para cá, para o meio. Você vai puxar ele para cá, muito forte. E o primeiro respiro do mercado aqui, pum, você já saiu com gain. Muito rápido. É maravilhoso. Então você está com 1, você bota 5, é maravilhoso. Você vai puxar teu preço médio muito forte e você vai ter a facilidade rápida de sair do trade. Porém, pode ser que o mercado não venha a favor em um momento. Que continue muito forte para cima. E você vai precisar realizar outro aumento de posição. Ou seja, você está com o teu preço médio aqui com 6 contratos agora. Quantos contratos você vai precisar colocar aqui para você ter relevância no teu aumento de posição, no teu preço médio? Você não pode colocar 2, 3, você não vai fazer nem cócega no teu preço médio. Você vai ter que colocar no mínimo mais 6 ou 12. Ou seja, cada contrato que você coloca nos teus aumentos de posições primeiros, você vai ter, você vai ter que colocar muito mais nos outros para eles terem relevância em puxar o teu preço médio significativamente. É por isso que não recomendamos carregar demais nos primeiros aumentos. Isso tem que ser feito de forma coerente para que todos os aumentos tenham uma relevância importante. Porque, é claro, poucas vezes o preço vai chegar nos últimos aumentos, mas vai chegar. Vão ter movimentos fortes no mercado. E é nesse momento que está um movimento forte do mercado que os teus aumentos de posições no meio aqui ou os últimos tem que ter aquela relevância significativa do teu preço médio para que você possa sair do trade em um momento difícil. Não adianta você colocar uma relevância muito grande aqui, que é onde mais pega, porém, num momento de mercado muito estressado, você vai ficar com o teu preço médio horrível. E você não vai sair do preço, vai tomar um stop loss e você vai perder o dinheiro que você ganhou nas muitas entradas que você realizou aqui. Tá? Então, por mais que aqui seja 80%, 90% do teu tempo, você tem que lidar também com esses 10%, que são os momentos mais difíceis. Porque senão, se você stop aqui, você devolve o que você ganhou aqui. Tá? Então, todo o percurso da tua operação tem que ser feito de forma muito inteligente, coerente. Né? Então, você precisa ter aumentos de posições relevantes, gradativamente, gerenciando o teu stop financeiro. Né? Então, é muito importante essa análise, pessoal. Eu gosto da proporção. Eu já vou mostrar na planilha ali para vocês, tá? Das proporções que a gente gosta. Então, eu vou mostrar aqui no robô para vocês verem. Ó, criei um robô aqui, índice. Então, não importa. Vamos botar aqui, ó, média 15. DX 220. Que é o que a gente está operando.
Então aqui, ó, critérios de aumento de posição. Então aqui é onde a gente vai colocar os pontos. Esse primeiro aqui, ó, é pontos de aumento de posição. Onde são os pontos? Se a gente colocou aqui o nosso stop aqui, ó, vamos colocar o nosso ganho 30, nosso stop de perda 600. Tá? Então o 600 é o nosso stop. A gente entrou na operação, então a gente tem 600 pontos para dispor o nosso aumento de posição. Ali no nosso exemplo, o que a gente fez? A gente colocou um aumento de posição no 200, por exemplo, e um no 400. Então, 2 aumentos de posição. Quando o preço correr 200 pontos contra a nossa operação, eu vou aumentar a posição. Em quantos contratos? Um contrato. Vírgula. No ponto 400, eu vou colocar um outro aumento de posição. Quanto? Se eu estou com 2 contratos, eu já aumentei um, eu vou colocar mais 2. E vou ficar com 4 contratos. Entenderam? Então é aqui que a gente coloca. Esse parâmetro aqui é o aumento de posição. Então no ponto 200, no ponto 400, eu vou colocar mais 1 e 2 contratos respectivamente. E se o preço for direto, não der um respiro, no ponto 600 eu vou encerrar minha operação com loss. Tá ok? Então, isso aqui é um aumento de posição bem simples, né? Só um exemplo, pessoal. Não se baseie nisso aqui para operar, tá? Agora, então é isso que eu estou falando aqui para o meu robô. Agora, eu posso efetuar mais aumento de posição, ou seja, eu posso dar aumento de posição no 100, no 250, no 400 e no 500. Eu vou colocar mais 1, mais 2, mais 4, mais 8. Estou com um contrato, coloco mais 1 no 100. No 250 estou com 2, boto mais 2, fico com 4. No 400 eu estou com 4, eu boto mais 4, fico com 8. No 500 estou com 8, boto mais 8, fico com 16. E assim vai. Tá? Você pode fazer mais aumentos ou pode fazer menos aumentos, só que eu vou jogar na planilha isso aqui. A gente vai ver como fica o stop loss, o preço médio da operação. Tá? Agora, o que eu acho coerente aqui, pessoal? Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que eu acho coerente. Depois do último aumento de posição, isso é muito importante observar, depois do último aumento de posição, você precisa deixar um espaço para o preço se movimentar. Tem muita gente que, olha lá, o stop está no 600, o cara bota o último aumento de posição no 580 e stop no 600. Porra, não faz sentido algum. Porque você vai entrar na operação e stopar em 20 pontos de índice. Você precisa fazer o último aumento relevante, puxando o preço médio, e deixar um espaço para o preço se movimentar. Para o preço ir lá, passar um pouquinho, ele não vai exato no teu aumento de posição. Ele vai passar um pouquinho e depois pode cair e vai fazer teu gain. Então deixa um espaçamento entre o último aumento e o teu stop loss. Quanto que é? Depende da tua média, depende do teu range. Dependendo, vamos supor, numa média 15 ali, eu gosto de deixar ali pelo menos uns 100, 200 pontos entre o último aumento e o stop. Qual que é o espaçamento entre os aumentos? Bom, primeiro aumento, eu nunca gosto de fazer o primeiro aumento muito rápido, porque você vai carregar o teu trade muito cedo. Então, mas isso aí é um estudo que varia de acordo com a média. Médias mais longas, médias mais rápidas, isso aí vai variar. Tá? Então, numa média mais longa, você tem que demorar mais para fazer o primeiro aumento de posição. E entre os aumentos de posição. Uma média mais rápida, 7, por exemplo, você não pode demorar demais. Porque a média vem vindo. Entenderam? Então, mas pessoal, todos esses conceitos a gente ensina no material didático. Não dá para falar aqui agora sobre todos os detalhes, mas a gente ensina detalhadamente. Fica tranquilo. Então, você saber aonde colocar o primeiro aumento de posição, os intervalos entre os aumentos, é muito importante. Tá? Então, esse conceito do primeiro aumento nas médias mais rápidas tem que ser um pouquinho mais rápido. Nas médias longas tem que alongar um pouco o primeiro aumento para você não carregar, e os espaçamentos também vai mudar entre médias rápidas e longas. Tá? Então, por exemplo, aqui, o primeiro aumento, nesse caso, se o stop é 600, tem que colocar o primeiro aumento entre 100 e 150. Não dá para ser tão mais longo. Então, entre 100 e 150 o primeiro aumento, está 150. Segundo aumento, se eu fiz 150, eu gosto de usar uma proporção assim, se eu fiz 150 o primeiro aumento, esse espaçamento não pode ser menor. Claro que essa é uma opinião minha, tá? Há várias outras estratégias que dá para funcionar.
Então eu gosto de pelo menos no 300 o segundo. Ou um pouquinho mais. Se eu fiz 150 o primeiro, vou fazer o intervalo de 200 o segundo. Então seria para 350 o segundo. Se eu fiz 200 o segundo, 250 o terceiro. Mas aí, nesse caso, já é para perto do stop. Então, um 150, 300, 450 é um excelente aumento de posição frente ao meu ponto de stop, frente à minha entrada na operação, uma média que não é tão rápida nem tão longa, uma mediana. Eu tenho 3 aumentos, que é um número razoável para 600 pontos de operação. Agora veja outra coisa importante. Quanto maior o teu stop loss, ou 600 ali, né, o teu range stop, mais aumento de posições você vai ter que ter. Por quê? Uma vez que você tem, vamos supor que o teu stop é 1000 pontos, 3 aumentos de posição pode ser pouco. Por quê? Porque você vai ter um espaçamento muito grande entre os aumentos. Tá? O que é uma coisa ruim da nossa operação que acontece? Vamos supor, ele pegou o teu aumento de posição aqui no 150 e foi até o 290 e não pegou o teu aumento de posição no 300. Ou seja, o teu preço médio está ruim. Porque ele chegou perto do 300, não pegou o aumento de posição e começou a cair. Por isso que se você espaça demais os aumentos de posição, você pode acontecer muitas vezes isso. Ir perto do teu aumento de posição, não pegar e começar a voltar. E daí você está mal posicionado no trade. Tá? Então isso é uma coisa que a gente fala bastante. E essa técnica a gente tem que ter muito ajuste fino. Por quê? Se você tem mais aumentos de posições, você corre menos risco de acontecer isso. O preço ir perto do aumento de posição, não pegar e você ficar mal posicionado dentro da operação. Porém, se você colocar muito aumento de posição, você vai ficar muito pesado. Então, pessoal, é uma balança que você tem que ter muito cuidado. Você não pode ter muitos aumentos de posição para ficar muito pesado, com um stop financeiro muito alto. E também não pode ter poucos aumentos de posição, que você tem um espaçamento muito grande entre eles e você corra muito risco no trade de o preço correr contra a tua operação, não pegar o aumento de posição, você ficar mal posicionado, isso vai te complicar no trade. Então tem que ter muita coerência nisso aí. Tá? Bom, vou mostrar rapidamente que o vídeo já está longo. Vou mostrar aqui na nossa planilha o que seria essa configuração de aumento de posição. Então aqui no índice, na nossa planilha RoboInvest, você vai colocar os pontos de aumento de posição. No caso aqui, ó, 150, 300 e 450. Esses são os pontos de aumento de posição. E aqui você vai botar o teu stop, que no caso é 600. Tá ok? E aqui embaixo o número de contratos. Então você vai começar com um contrato. Você vai colocar, no caso, mais 1, mais 2, mais 4. Olha o teu stop loss lá, R$450. Então, se tudo der errado, a estatística não funcionar, 1% ou menos de 1% do tempo vai acontecer isso aqui, você vai tomar um stop de R$450. Tá? Agora, você está posicionando no máximo aqui, ó, 8 contratos de mini índice, 3 aumentos de posição de forma coerente, tá? Um stop loss de 600 e você tem aqui o teu gerenciamento. Você pode tomar um stop de 450? Beleza. Então você vai operar uma configuração como essa. Ah, não posso tomar um stop loss de 400. Então você vai ter que rever a configuração. Tá? Operar uma média mais rápida, um stop mais curto, com outros contratos. Agora não, eu quero ter uma relevância maior nos meus aumentos. Se eu estou com 1, eu quero colocar 2x da minha posição. Se eu estou com 3 agora, eu quero colocar 6, que é 2x a posição que eu tenho na mão, 3. Se eu estou com 9, eu quero colocar 2x, 18. Olha para onde foi teu stop loss, 1.200. Porém, essa configuração é muito mais esparruda, é muito mais forte, ela vai te tirar do trade muito mais rápido e ela vai ter uma taxa de acerto muito maior do que a outra. Só que o stop dela é maior. Então esse gerenciamento tem que ser feito. Vale a pena? Ah não, a de 450, a de stop no 450, ela estopa e ganha dinheiro. Essa aqui stop e perde. Por quê? Porque o stop dela é muito caro e as operações que ela faz não se pagam. Esse gerenciamento tem que fazer. Não é só porque ela puxa o preço médio bonito que ela é melhor que a outra. No final do mês, a outra pode estar ganhando, essa aqui pode estar perdendo. Por quê? Porque o stop dessa aqui é muito cara. E as duas tomaram praticamente os mesmos stops. Então esse gerenciamento é muito importante você observar também.
Não é só porque puxou muito bem o preço médio aqui que era mais bonita. No papel, eu quero ver na prática, na estatística. Tá? Então, eu gosto de proporção de aumento assim, só que tem que ser feito de forma coerente, tem que analisar o que vale a pena. Tá ok? Mas aqui na planilha o legal é que você consegue ter a noção do teu gerenciamento de risco. Onde é melhor? E aqui você vê o preço médio. Ó. Aqui no 150, aumentou a posição, o teu preço médio foi para o 100. Aqui no 300, você aumentou a posição, o teu preço médio foi para o 233. Aqui no 450, você aumentou a posição, o teu preço médio foi para o 377. E é isso que muda. Se você colocar 1, 2, 4, olha o preço médio. Aqui não era 100, aqui foi para 75. Ficou mais difícil para você sair do trade. Tá? No 300, aqui não era 233, foi para 187. Então ficou mais difícil sair do trade. Porém, teu stop financeiro está bem mais baixo. 1/3 praticamente. Tá? Então é isso que a gente ensina no material didático. O que é melhor fazer em cada momento? O que você precisa analisar para você configurar? E não é fácil, pessoal. E por isso que a gente ensina vocês. A gente está no acompanhamento diário, né? Fazendo suporte nos RoboInvest News, porque não é simples. Não é tão simples. Tem toda a estatística no mercado para você se basear e fazer as parametrizações. Nós temos etapas de exemplos, que nós temos aí uma coerência já, que você vai entender um pouco melhor, porque você não vai começar do zero. Né? Você vai ter um setup de exemplo, vai se basear nisso, a gente vai ajudar você a como parametrizar, a regular suas configurações, tudo isso aí. Tá? Mas é muito importante você entender que o aumento de posição é apenas um parâmetro a mais, importantíssimo, mas faz parte da técnica da nossa operação e funciona bem demais. Bom, pessoal, desculpa, ficou um pouquinho longo o vídeo, mas esse tema é muito importante, tá? É muito importante. Falei muito brevemente aqui no nosso material didático, a gente fala muito sobre isso, porque é muito importante. Então, fica tranquilo que você vai entender. Não é difícil, é simples. Isso aqui fica automático depois, pessoal. Tá? Depois que você vai operando, vai entendendo, isso aqui fica automático. É como dirigir. Você vai fazer sem nem pensar, tá? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, sempre estaremos à disposição. E-mail, suporte, WhatsApp. Entre em contato conosco. Queremos lhe ajudar aí no que for preciso. Até mais, pessoal!